Amém. Convidar os irmãos a rapidamente abrir a palavra do Senhor, mais uma vez. E nós vamos fazer a leitura em Lucas, capítulo 22. Vamos lá, irmãos? Lucas, capítulo 22, versículos 31 a 34. Lucas, capítulo 22, versículos 31 a 34. Irmãos, nós estávamos no culto de doutrina aqui na quinta-feira, e Deus falou muito tremendamente conosco, né? Através do estudo que nós estamos fazendo ali em Romanos, e sobre a incapacidade do judeu de salvar a si próprio, apesar de achar-se, né, Marcelão? Apesar de achar-se um povo escolhido, santo, um povo diferenciado, porém, a palavra em Romanos nos traz o esclarecimento de que o povo não tinha, mesmo sendo judeus, né, judeus de nascença e de descendência, e circuncidados, eles não tinham a capacidade de salvar a si próprio. Então, nesse mesmo espírito, a gente começa a compreender algumas coisas, e Deus falou muito tremendamente conosco nessa palavra, e nós chegamos a citar, inclusive, no estudo aqui da quinta-feira. São debates bem interessantes, bem profundos na palavra do Senhor, e a gente tem aprendido muito nisso. Até o culto de oração, não foi, Marcelo? Na terça-feira foi algo assim tremendo, né? Nós oramos, mas também entramos em meditação da palavra do Senhor profundamente. Fiquei impressionado, porque é um texto que eu conhecia tanto, e Deus falou uma coisa que eu nunca tinha percebido. Então deixa a gente como criança, né? E é assim que tem que ser, porque é dele toda a sabedoria. Mas vamos lá, os irmãos vão entender aí o que nós estamos falando após a leitura do texto. Lucas capítulo 22, versículo 31 a 34. O título na sua Bíblia, na versão revista e atualizada, é Pedro é avisado, não é isso? Mas vamos lá, diz assim a palavra do Senhor, em Lucas 22, versículo 31. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu acho que eu até li, desculpa, irmão, eu li assim um pouco, não segui muito a pontuação da leitura, não é? Não é assim, a leitura correta é assim, ó. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo, Simão. É assim, a leitura é essa. Depois, porque antes, irmãos, estava se falando de quem é o maior ou o menor, e Jesus esclarecia de que o maior serve o menor. Uma coisa completamente contraditória ao mundo, né? Quem tem um conhecimento maior, quem tem um status diferenciado, é aquele que serve. Mas vamos lá. E aí Simão falava algumas bobagens, e Jesus fez essa exclamação. Eu, porém, roguei por ti, para que tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Que pretensão! Mas Jesus lhe disse: afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conheces antes que o galo cante. Irmãos, acho que na terça-feira, não lembro se foi na terça ou na quinta, em um dos canais da televisão passou um filme que eu já tinha ensaiado assistir algumas vezes, mas nunca assisti, e estava bem tarde, eu acabei dormindo bem tarde, mas fiquei preso assistindo, bem interessante, que se chama O Apóstolo. Eu não sei se aqui alguém já assistiu, é um filme bem antigo, né? Eu já tinha ouvido falar, mas nunca assisti, e tive a oportunidade de assistir aí a semana passada. O filme conta a história de um homem, um ator inclusive famoso, hollywoodiano e tal, que já desde criança pregava o evangelho e havia sido chamado para fundar a igreja. Como eu peguei um pouco já, sei lá, meia hora ou 20 minutos depois do início, não peguei bem o início, mas deduzi que fosse dessa forma, teve um conflito com a família, e esse homem, assim, a esposa me parece que queria o deixar em função dele ser uma pessoa muito violenta em casa, e
a igreja, o conselho da igreja, me parecia ser até uma igreja presbiteriana, porque se citou o nome da igreja presbiteriana lá. A igreja presbiteriana, o conselho da igreja, como deve ser feito, com ordem e decência, chamou o pastor e afastou o pastor por tempo indeterminado em função desse problema que o pastor tinha tido com a esposa. E o pastor foi lá e arrebenta com um taco de beisebol o suposto namorado, a pessoa que queria namorar com a esposa dele, que já não estava mais com ele, já estava separado. E acaba matando esse homem. E ele foge. E ele fugindo, vai para lá na Louisiana. Ele está no Texas, atravessa, é perto, atravessa, vai para a Louisiana. E lá na Louisiana, ele funda outra igreja. Meu irmão, o que eu achei incrível é a facilidade com que aquele homem teve de fundar uma igreja. Apesar de ser o filme, eu não sei se foi baseado em fatos reais ou não, não lembro. Mas uma facilidade assim muito tremenda, até porque ele tinha uma eloquência ímpar. E a base dele, para romper com os padrões da igreja e sem impactar o povo, era justamente, e eu lembro bem que um autor, um radialista que deu a oportunidade dele pregar no rádio, disse: todas as igrejas que vêm aqui são paradas, aquela oração ali, muita contrição, muito silêncio. Mas você não, você dança, sapateia, pula, porque ele não era mole, pular, dar assalto mortal, tal. Não sei quem viu aqui o filme sabe o que eu estou dizendo. Mas enfim, fiquei impressionado com isso, porque isso acabou, irmãos, tomando uma proporção. Ele já sendo procurado pela polícia lá no Texas, né, que tem pena de morte, já estava sendo procurado pela polícia no Texas e no estado da Louisiana lá, pregando. E o povo achava que aquele homem era um santo, irmãos. E aí, o homem conseguiu igreja sem um centavo. Não tinha um centavo na carteira, conseguiu emprego, conseguiu igreja, fundou igreja, consertou caminhão, começava a buscar os irmãos em casa para levar para a igreja. Mas enfim, o que eu queria focar era justamente essa facilidade e essa direção ao qual o povo, essa imagem que o povo fazia daquele homem, né? E o título do filme é O Apóstolo, justamente por isso, porque ele foi ao rio, na Louisiana, e se batizou como apóstolo, ele se auto-batizou. É o batismo yourself, né? Ele se batizou ele mesmo e se intitulou o apóstolo. E eu achei interessante porque nós estudamos aqui no domingo passado, justamente falando sobre o apostolado, né? Irmãos, e aquele homem funda aquele trabalho e vai, enfim, e vai adiante. E o que nós estamos vendo aqui na palavra é um Pedro com um comportamento muito semelhante daquele homem lá da televisão, lá do filme. Porque, irmãos, a palavra que Jesus usa aqui é peneirar, não é? A palavra peneirar aqui, ela vem do grego, que se diz siniazo. Siniazo, a palavra, a tradução específica para essa situação é tentar a fé de alguém até o limite. Então o que Jesus queria dizer é o seguinte: Pedro, hoje mesmo o inimigo tentou colocar a tua fé em prova até o limite dela. Irmãos, o que nós vamos hoje falar e meditar na palavra do Senhor justamente sobre os heróis da fé salvadora. Esse é o grande problema. As pessoas hoje, nós ouvimos falar muito dos heróis da fé, mas nós precisamos ser heróis da fé salvadora. E é interessante que a nossa confissão de fé, já com bem antecedência, eu pesquei aqui o texto, já nos contempla a respeito disso. Olha lá o que é que a confissão de fé diz a respeito da fé salvadora. O que é a fé salvadora? Não é qualquer fé, não é? A fé salvadora, a graça da fé salvadora, por meio do qual os eleitos são habilitados a crer para a salvação das suas almas. É a obra que o Espírito de Cristo faz nos corações deles e é sempre operada pelo ministério da palavra. Por esse ministério, bem como pela administração dos sacramentos, pela oração, ela é aumentada e fortalecida. Por esta fé, o cristão, segundo a autoridade do mesmo Deus que fala em sua palavra, crê ser verdade tudo quanto nela é revelado, e age de conformidade com aquilo que cada passagem contém em particular, prestando obediência aos mandamentos, temendo as ameaças e abraçando as promessas de Deus para esta vida e para a futura.
Porém, os principais atos de fé salvadora são: aceitar e receber Cristo e descansar só nele para a justificação, santificação e vida eterna, isto em virtude do pacto da graça. E para concluir, irmãos, e bem direcionado ao que nós estamos meditando hoje, esta fé é de diferentes graus, é fraca ou forte, pode ser muitas vezes e de muitos modos assaltada e enfraquecida, mas sempre alcança a vitória, desenvolvendo-se em muitos até a plena segurança em Cristo, que é tanto o autor como o consumador da fé. Irmãos, a fé salvadora é a confiança, é a certeza de que a nossa salvação está em Cristo. Porém, o que a confissão de fé diz, e também assim o texto em Jesus, quando usa o termo peneirar, é que essa fé, ela vai ser chocada. Você vai ser chocado nessa fé. Você vai ir, e a palavra usada por Jesus para se referir à situação de Pedro é peneirar, no sentido de ir até o seu limite. E Jesus fala aqui, já no versículo 32, deixa eu me checar aqui. Porém, roguei por ti, para que tua fé não desfaleça, pois chegarás até o limite da sua fé, mas rogarei por ti para que tua fé não desfaleça. Irmão, você sabe o que está acontecendo? É o seguinte, em resumo, Jesus acabava de falar aos discípulos acerca do tipo de liderança que é requerido dentro da igreja. A liderança da igreja não consiste de ter status diferenciado, irmãos. A liderança da igreja não consiste em ter espaços VIP. Pastores, líderes não são indicados a espaços VIP, espaços para pessoas muito importantes. Isso não é fato, isso não é real, isso não é a corporação de Cristo. Jesus havia acabado de falar sobre isso, mas havia em Pedro, assim como há em todos nós, porque é como está dito aí, a fé salvadora ela é chocada. Havia em Pedro, assim como há em nós também, e muitos de nós se levantam acerca disso e cometem falhas nessa área. Havia em Pedro um espírito de ímpeto, um espírito de ser importante, de ser aquele que estava ao lado do Salvador. E Pedro já agora se achava capaz de morrer até mesmo por Jesus. Você vai ver lá em João, que no mesmo texto correlato, que Jesus disse para ele assim: morrer por mim, Pedro? Oxe, o que é isso? Você está pirado, Pedro? Se fosse nos dias de hoje, Jesus talvez dissesse isso, ou até o disse. Não existe isso, como isso? Irmãos, Jesus foi crucificado por tua causa, querido. Se nós não existíssemos, jamais Jesus passaria por tal vexame. Se coloque nesse lugar. Aí agora você está no lugar do crente, e mais ainda aquele que é Senhor, aquele que tem o chamado para pregar a palavra, ou tem um chamado para um oficialato. Esse ainda muito mais precisa ter esse compromisso. Jesus morreu. Quando você sobe aqui para pregar a palavra do Senhor, ou quando você prega na sua casa, ou no seu comportamento diário, lembre-se que Jesus só morreu, morte vexatória, por sua causa. Se você não existisse, se nós não existíssemos, Jesus não precisaria ter morrido, querido. Aí eu lembrei, até citei isso aqui com o pastor, lembrei-me de uma situação onde eu havia deixado fugir, meu pai criava umas 2 ou 3 cabeças de gado lá, eu deixei fugir. Aí depois, meu pai brigou comigo, eu fui lá e rapidamente capturei de volta, botei de volta no curral. Aí depois virei para meu pai e disse: está vendo aí, meu pai? Joguei duro aí, ó. Fui lá, peguei rapidinho. Aí meu pai disse: você deixa o gado fugir, agora está querendo louros porque pegou? Então o crente é isso, querido. O que Pedro estava fazendo era isso. Pedro, pecador, sujo, colocando-se diante de Deus. Agora Pedro queria morrer por Jesus. Aí agora você vai fazer uma pergunta, porque eu me fiz essa pergunta. Isso se aplica em quê, Marcos, nos nossos dias? Ô irmão, tem tanta gente assim. Tanta gente, tanto apóstolo, né? Precisa ter, igual artista, né? Igual a Michael Jackson, precisa ter 300 toalhas.
no camarim, precisa ter camarim para se arrumar, aquele negócio todo, aquela importância, aquele, né? Não tem isso hoje. Hoje é o que mais tem, querido. Fotos, outdoor, né? Tem até uns agora que eu acho isso detestável, usando chapéu de boiadeiro como se o povo fosse boi. Mas enfim, irmãos, é o nosso mundo, os nossos dias são é isso hoje. E as pessoas confundem a igreja com grandes corporações, apesar de que, né? Ontem eu tive a oportunidade de assistir esse filme, os estagiários, né, da Google, né, foram trabalhar na Google, assisti ontem. E achei bem interessante, porque agora o conceito empresarial está tirando o empresário daquela farda engessada, parecendo um pinguim, né? Lá no seu alto e sublime trono pedestal, no primeiro andar, né? No último andar, na cobertura do prédio. E aí o CEO está lá em cima e tal. Hoje as pessoas as grandes corporações estão saindo disso, porque isso afasta a liderança do liderado, automaticamente a comunicação fica ruim. E sem comunicação as corporações estão fadadas ao fracasso. Interessante que a nossa corporação aqui não precisa de e-mails, nem precisa de outra forma de comunicação a não ser a sua palavra. Então nós não sofremos esse problema. E outra coisa também importante, o nosso líder, o líder dessa corporação, está aqui com você. Melhor ainda, ele está dentro de você. Não tem para onde você escapar, não é verdade? E nós já discorremos a respeito disso aqui. Mas enfim, essa situação agora que está acometendo Pedro. Pedro se acha, irmãos, diferente, alcançado pela fé salvadora. Porque olha, irmão, quando o crente quando a pessoa é alcançada pela fé salvadora, que não é qualquer fé, que você começa a acreditar na palavra de Deus, você começa a viver a palavra de Deus, e você começa, mesmo em meio a lutas e tribulações, a ser feliz, não é estar feliz, é ser feliz. Quando isso começa a acontecer na sua vida, a primeira coisa que traz, até porque o espírito está em vaso de barro, há uma fragilidade em nós, e a nossa fragilidade, ao qual a Bíblia fala, é justamente essa, de querermos ser igual a Deus, de querermos usurpar posições, crescermos, termos status diferente onde nós estamos. Achei interessante que lá no filme do Google foi assim, né? Os meninos novos tentando brigar, lutar e tal. Não vou contar o filme, porque vocês quiserem assistir, para não perder. Mas enfim, não é mais assim. Nem as corporações que estão bem atrasadas em relação à palavra do Senhor têm esse comportamento. Mas a igreja ainda carrega isso, infelizmente. E infelizmente, saem muitos desses líderes daqui do nosso meio. Muitos deles saem daqui. Então, irmãos, Pedro agora, vamos discutir um pouco mais a respeito da palavra. Pedro agora encontra-se na condição de poder morrer por Jesus. Olha como as coisas, né, estão tentando se inverter, né? Irmãos, quando Jesus disse Simão, Simão, por isso que eu quis enfatizar a leitura. Jesus está justamente sendo solene, não chama de Pedro justamente por isso, sendo solene, sendo sério na sua afirmação, para que ele não levasse na brincadeira, né? Chama-se duas vezes para ser mais enfático e falar pessoalmente no íntimo dele. Por isso que chama dessa forma, porque quando assim Jesus chamava Simão, é uma coisa muito importante, uma coisa muito pessoal, muito ligada a você. E uma outra palavrinha que não pode passar despercebido aí, é que a palavra usa, eis que Satanás vos. Por que vos? E no grego está no plural. Porque, irmãos, Jesus estava dizendo aqui o que iria acontecer, que era justamente que os apóstolos iriam passar por grandes tribulações, grandes provas iriam vir sobre o apostolado, não só sobre Pedro, sobre todos eles, iriam vir extremo peso, extrema agressão muitas vezes. Uma outra coisa interessante é Satanás reclamar. Irmãos, existe um limite ao qual Satanás vai, e esse limite é um limite colocado por Deus, não é? Mas ele vai até lá. Se pudesse, fosse dado a ele essa capacidade, ele iria até o fim.
Mas assim não é, porque como nós aprendemos aqui na confissão de fé, a fé salvadora, ninguém é provado na fé além do seu limite, não é? Irmãos, aí Jesus diz assim: porém roguei a ti para que tua fé não desfaleça. Ou seja, roguei para que você, quando você passasse pelo que você vai passar, você não me negasse. Eu roguei a Deus por isso. E você não escapasse, não fugisse, não se desviasse. Aí Jesus diz aqui uma outra palavrinha bem mal interpretada: pois quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Primeiro, Jesus usa no singular. Tu, está falando com Pedro agora. E quando te converteres, irmãos, a palavra no grego para converteres aqui, ela é epístrefo e não epístrofe. A palavra epístrofe é se converter a Deus. A palavra epístrofo é se converter abrindo o seu pensamento, abrindo a sua visão, mudando de opinião. Então o que Jesus estava dizendo aqui para Pedro, que era uma interpretação que eu também havia errado, era que: Pedro, tu és convertido, tu és meu. Porém, quando você mudar a sua forma de pensar, o seu mindset, a sua forma de raciocínio, fortalece os teus irmãos, porque ainda não é a hora. Ô irmão, nós precisamos muitas vezes mudar a nossa forma de pensar. Ele, porém, respondeu, veja lá que ele não mudou, a forma de pensar dele está a mesma, né? Ele diz aqui, ó: ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Aí Jesus disse: olha, Pedro, mas afirmo-te que hoje 3 vezes negarás que me conhece antes que o galo cante. E assim o foi. E depois desse momento, Pedro entrou em uma desolação total. Irmãos, abram aí João, capítulo 13, versículos 33 a 38. João capítulo 13, 36 a 38 diz assim: perguntou-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Respondeu Jesus: para onde vou, não me podes seguir agora, mais tarde, porém, me seguirás. Replicou Pedro: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a própria vida. Respondeu Jesus: darás a vida por mim? Em verdade vos digo que jamais cantará o galo antes que me negue 3 vezes. Irmãos, aí Jesus diz aqui: mais tarde, porém, mais tarde, porém, me seguirá. Jesus estava se referindo a João capítulo 21, 18 a 19, quando Jesus está predizendo como Pedro iria morrer, crucificado de cabeça para baixo. Irmãos, é esse o Espírito. Nós temos plena consciência de que a palavra de Deus é verdadeira. Nós temos plena consciência de que somos salvos, e uma vez salvos, salvos para sempre. Mas nós precisamos ter a consciência de que Jesus se fez maldição por nós. Nós éramos maldição diante de Deus. Nós não tínhamos a capacidade sequer de falar diretamente com Deus. Havia necessidade de intermediários. Hoje nós falamos com Deus pelo seu Filho, pelo sacrifício do seu Filho, em nome de Jesus, através do Espírito Santo de Deus, da sua intercessão, porque nos falta até mesmo o vocabulário para falar com Deus, nos falta até a forma de falar com Deus. Então é justamente esse é um problema que nós estamos tendo nos nossos dias. As pessoas acham-se importantes demais, as pessoas acham-se em situação de até mesmo chegar ao ponto do que Pedro falou aí, de morrer por Jesus, morrer com Jesus, no momento em que, desde então, havia sido avisado de que Jesus se faria maldição pelos malditos que éramos nós. E Pedro agora se coloca nessa condição. Isso não é novo, isso é velho e continua acontecendo nos nossos dias. E continua se levantando muitas vezes dentro da nossa igreja. Não no tocante a você se achar apóstolo ou você se intitular morrer por Jesus. Mas é, por exemplo, de você entrar em contendas muitas vezes desnecessárias, em nome de Jesus. Muitas vezes falando, como o Diraldo citou aqui no seu estudo,
em nome de Jesus, a profetizar, ousar customizar a palavra de Deus em seu próprio benefício. E, no entanto, o espírito daquele que está sob liderança dentro da igreja, o espírito daquele que carrega a palavra de Deus, é de que Jesus se fez maldição por nós, e nós precisamos ter esse espírito, para que a humildade não seja apenas aparente. E aí, irmãos, voltando ao início, à introdução, o filme O Apóstolo, justamente, era carregado do oposto disso. E aquele homem se intitulava o próprio Jesus. Inclusive, quando foi preso, porque a polícia prendeu ele dentro do templo, quando ele foi preso, ele saiu como se fosse Jesus entregue ao sacrifício, né? Foi entregue ao sacrifício, e a igreja toda ali olhando, todo mundo triste e tal. Mas ele havia matado o homem, transgredido a lei, iria certamente pagar com a pena de morte ou a perpétua, porque assim o Estado exigiria. Mas enfim, aquilo é real, irmãos. E aí a gente vê hoje, cabra vai, faz miséria, é liderança de igreja, aí vai para a cadeia, e ali na cadeia ele ainda se acha certo, porque ele está se colocando no lugar do próprio Cristo. Irmãos, em Mateus capítulo 26, 31 a 35, e Marcos 14, 27 a 31, que são textos sinóticos aí de João, ele diz assim: então Jesus lhe disse: esta noite todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição irei adiante de vós para a Galileia. Disse-lhe Pedro: ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Replicou-lhe Jesus: em verdade te digo que esta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Pedro agora ainda se diz o seguinte: eu não negarei, morrerei contigo, como foi dito nos outros evangelhos, e não vou fazer como esses frouxos aqui que vão negar. Ainda disse assim, mais ou menos com essas palavras. É o homem, não é não? A pessoa, se esse homem chegasse, se fosse nos nossos dias, com essa palavra, vamos ter uma palavra forte, meu irmão. Vamos ter uma palavra agressiva. O apóstolo do filme era assim, foi para a rádio, e vai ter que dar, batendo no chão. O povo, esse homem tem uma palavra de poder, uma palavra forte, meu irmão. Agora, engraçado, nós deixamos o boi fugir, agora nós estamos capturando o boi e dizendo e querendo ser importante, não é? Igual como eu fiz com meu pai, deixei o boi fugir, depois fui lá, peguei, aí meu pai, está vendo o que eu fiz? Mas você deixou sair? Nós somos pecadores, irmãos. Jesus se fez maldição por nós. Todas as vezes que você for falar da palavra do Senhor, todas as vezes que lhe for incumbido qualquer embaixada dentro da palavra do Senhor, dentro do Evangelho, vá com esse espírito, porque se não fosse você, se não fôssemos nós, Deus estava em sublime trono com Jesus lá na glória do Senhor, na sua eternidade. Jesus não teria que vir para cá, para nosso mundo, ser cuspido, né? Apanhar, ser em todos os idiomas ressachado, como ainda o é. Não era necessário, querido. Os homens estavam lá em cima, na glória, na felicidade total. Aí nós viemos ao mundo, pecamos, nos sujamos todos. E aí, por amor, Deus entrega o seu filho por nós. Aí depois você vira para Deus e diz assim: eu vou morrer pelo teu filho. Ô irmão, que loucura é essa? Mas é isso justamente que nós estamos vendo nos nossos dias. Outdoors, frases de impacto, né? Neurolinguística, frases de impacto, frases para você dormir pensando, e se usa a Bíblia para diversas e outras finalidades. Então, irmãos, que Deus continue aplicando a sua palavra em nossas vidas, que nós possamos ser apóstolos pela nossa missão, não porque nós fomos discípulos de Cristo. Só existem 2 tipos de apóstolos, por causa do idioma. Apóstolos que foram discípulos de Jesus, você não é. Ninguém aqui esteve com Jesus quando ele estava no mundo, então você não pode ser. Ninguém pode ser apóstolo por esse título. E o segundo é apóstolo pela palavra apóstolums, que quer dizer missionário. Quando a pessoa diz eu vou ser um missionário,
jamais você se exalta mais do que aquele que lhe deu a missão. Que Deus continue aplicando a sua palavra em nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé, aqueles que assim puderem, e nós vamos encerrar. Ó Senhor, bendito seja teu nome, Pai. Nós queremos, ó Pai querido, agradecer ao Senhor por estarmos aqui, agradecer pela tua palavra, agradecer ao Pai querido porque o Senhor fala conosco, porque o Senhor nos exorta, o Senhor, ó Pai querido, nos direciona, o Senhor nos admoesta para que nós possamos seguir, ó Pai querido, o teu caminho e agradar ao Senhor, que isso faz-nos bem. Nós queremos, ó Pai, te pedir pelas nossas famílias, pelos irmãos, que o Senhor possa conduzi-los aos lares de volta e que possamos estar aqui, ó Pai, para a ceia do Senhor hoje, ó Pai querido, à noite, e para que em nome de Jesus nós possamos, ó Pai querido, juntos aqui, trazer à memória aquilo que nos traz esperança, que é a tua morte e a tua ressurreição. Senhor, te pedimos, ó Pai, que o Senhor abençoe ali os nossos trabalhos também, nas congregações e todos os planos que foram elaborados, que o Senhor possa, ó Pai querido, suportar, sustentar, que tudo aconteça bem, em ordem e com decência, para a honra e glória do teu nome. Essa é a nossa oração ao Senhor, já com o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém, irmãos.